Bom dia, pessoal. Hoje, dia 3 de setembro de 2024, uma terça-feira, um dia lindo e bem gostoso. Espero que estejam todos bem. Seguindo nossa série de estudinhos práticos, hoje nós vamos falar a respeito de mudança de vida. Eu já contei para vocês de uma vez que veio um pastor lá da Alemanha ministrar na igreja que eu ia, e aí ele contava a respeito de conversão e tal, e ele conta que ele foi alcançado e ele estava num bar bebendo e fumando, e ele diz assim, um sinal de conversão na minha vida, parei de fumar. Realmente é uma coisa bem difícil, né? Mas o fato é o seguinte, o fato é que ninguém sem mudança de vida vai ser salvo, né? Porque a conversão implica nisso. Vamos começar nosso estudinho aqui fundamentando na palavra, Evangelho de São João, no capítulo 16, versículo 7 em diante, diz assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, Jesus falando. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Bom, muitas igrejas, com engano, ensinam que o sinal do Espírito Santo é orar em línguas. Eu digo com engano porque até o diabo pode orar em línguas, né? O difícil é orar a língua dos anjos, né? Com sinceridade do coração. Como eu nunca vi ninguém nas igrejas discernindo, como a palavra de Deus diz, se aquelas línguas eram línguas de anjos e o que estava sendo dito no orar em línguas, Paulo fala que aquilo é como nada, né? Como jogar palavras no vento. Então, nada a ver. Sinal do Espírito Santo, do Consolador, é mudança de vida. Vocês querem ver? Vamos lá para Efésios, né? Efésios 4, no versículo 24 em diante aqui, ó. Vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Deixem a mentira e falem a verdade. Está aqui um sinal do Espírito Santo na vida de você. Se você conseguiu parar de mentir, como você mentia antes, eu era um grande mentiroso. Nossa, eu amava aumentar uma história e contar um negócio. Eu parei de mentir. Tá? A mentira se tornou um acidente que eventualmente eu vejo que eu não estou falando bem a verdade, eu já procuro corrigir, mas é um acidente, tá? Outra, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Muito bem. Então vamos lá. Sinal de mudança de vida, sinal de que você se converteu. O que mudou na tua vida de antes para agora? O que você faz? Minha gente, o sacrifício de tolo, ele pode parecer algo engraçado, mas é muito triste, né? A Bíblia fala do sacrifício de tolo. Adianta o sujeito ir na igreja e perder tempo lá, fingindo que está ouvindo a palavra de Deus, levantando as mãos e tal, e quando sai de lá faz tudo diferente. O cara continua logrando os outros, continua não pagando conta, continua mentindo, continua brigando com a mulher e com os filhos, continua adulterando, continua fazendo tudo. Vejam, Deus deu uma saída para nós que eu acho assim que, embora os nossos olhos humanos sejam injustos, né? Mas é sensacional. Assim, no tempo da ignorância, no tempo que eu não era convertido, no tempo que isso, no tempo que aquilo. O fato é o seguinte, que você tem desculpa para meio que para tudo. Antes, no tempo das trevas lá, eu fazia isso, agora eu sou novo homem, né? O grande problema é o que se diz novo homem, você acha novo homem e está fazendo as mesmas coisas, né? Lá em Hebreus diz que não tem outra coisa a se fazer, senão expectativa de juízo, né? Mas o Espírito Santo nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Vamos resumir isso aí. Bom, justiça não é a nossa justiça, a justiça de Deus, tá? E a justiça de Deus é diferente da nossa, porque houve um tempo no Antigo Testamento que Deus trabalhava assim, olho por olho, dente por dente. O que era pau era pau, o que era pedra, tá? Mas Deus, sendo misericordioso e vendo
que o homem não ia conseguir fazer o cumprimento daquela lei, e o homem mesmo ficando ciente de que não ia cumprir aquela lei, aflorou a questão do pecado. O pecado ele é muito complicado, porque o pecado é a transgressão da lei, mas a Bíblia mesmo nos fala o seguinte: sabe quando você toma água normalmente, nem nota que está tomando água, mas se alguém disser para você hoje você não vai poder tomar água, vai ter que fazer um jejum de água por causa de um exame, sei lá do que você fica morrendo de vontade de tomar água o dia inteiro? Assim é o pecado, quando a lei te diz assim, não faça isso. Pô, parece que teus olhos vão para aquilo. É impressionante. É uma coisa assim muito interessante. Por isso que a lei veio como aio, né, antes da graça, para mostrar para nós o que é o pecado e como a nossa carne tende para o pecado, né? Então a justiça de Deus veio para isso. O homem sendo incapaz de cumprir a lei e Deus dizendo que aquele que cometer certos pecados morreria e que o maldito seria pendurado no madeiro, ele foi até o extremo disso aí, veio ele mesmo aqui e se fez carne e cumpriu a lei, né? Cumpriu a lei e ainda o fez na presença do Filho, né? Na presença do Filho, porque a coisa mais doída para o ser humano é quando acontece alguma coisa para o Filho. Então ele fez a coisa acontecer desse jeito já para a gente ficar sensível, né? Então a justiça, o pecado e o juízo. O juízo refere-se ao julgamento final, porque se você, ao ouvir falar de Jesus, até a oportunidade de receber Jesus, e muitos ao falarem que receberam Jesus, e você despreza isso, aí não te resta outra expectativa senão o juízo, tá? Mas graças a Deus que nós vamos encontrar a misericórdia, né? E muita gente que se acha convertido, na verdade não é, tá? Na verdade não é. Vamos ver Lucas 22, 32, né? Jesus falando para Pedro, né? Jesus falou assim para Pedro: e você, Pedro, quando você se converter, confirma teus irmãos. Alguém ia dizer assim, viu? Mas espera aí, mas Pedro, que estava andando com ele todo aquele tempo, vendo os milagres, não era convertido? Então, gente, Jesus falou para ele assim, falou: ó, Satanás está pedindo você para te peneirar, né? E eu orei por você, para você não perder a tua fé. E Pedro falou: ó, Senhor, eu vou com você até onde você for, até a morte, né? Jesus falou assim: ó, não vai cantar o galo 3 vezes antes que você me negue. Jesus sabia da história de Pedro. Então Pedro não estava necessariamente mentindo aquilo, ele estava indo no impulso, né? Falando um negócio que ele não sabia como é que ia ser, mas Jesus já sabia, conhecia o coração dele. E muitos declaram conhecer Jesus, e muitos vão nas igrejas, e muitos usam a palavra de Deus com outros objetivos. Então você diz assim, os ungidos, tá, Jesus falou para Pedro aqui, você quando se converter, você confirma os teus irmãos. Outra vez ele falou para Pedro, falou: se arreda de mim, Satanás. Vocês querem alguém mais ungido do Senhor do que Pedro? Que história é essa que não dá para falar mal do povo? Né? Alguém mais ungido do Senhor do que Pedro da Bíblia? O São Pedro? Né? E Jesus chegou e falou na cara dele, né? E no outro episódio, lá, Paulo também repreendeu ele na frente de todo mundo. Falou assim: escuta aqui, Pedro, você quer que esse povo aqui viva que nem judeu e você mesmo não está vivendo? Hein? Paulo diz assim: resistir-lhe à face. Então a coisa é mais ou menos por aí. Nós somos uma equipe, nós somos o corpo de Cristo. E nós precisamos nos ajudar, tá? Agora, quando o sujeito conta uma história muito bonita e logra alguém, ele machuca o coração daquela pessoa. Eu dizer que um pastor amigo meu, e ele falou que lá em Itapema estava difícil de levar as pessoas na igreja porque eram muito machucadas, né? Ele conta que tinha a história de uma mulher e o pastor levantou uma oferta para construir um templo. E a mulher tinha recebido um sítio de herança do pai dela. Ela pegou e vendeu aquele sítio e deu o dinheiro para a construção do templo. E que o pastor olhou e falou: putz, mas eu na verdade estou precisando de uma caminhonete para a obra. E foi lá e pegou o dinheiro que a irmã deu e comprou a caminhonetona que ele andava para lá e para cá, né? Aquela irmã saiu da igreja e nunca mais foi em igreja nenhuma. Ela não tinha dado a oferta dela para o pastor andar de caminhonetona. Ela tinha dado a oferta dela para construir o templo, para ficar marcado lá, né? Então, cada vez que uma pessoa pega e age da forma que bem entende e machuca o coração dos outros, não está praticando a obra de Deus, tá? Esse não é um convertido de verdade. É alguém que se engana, um iludido, né?
mas muita gente vai passar na frente dele depois na outra vida. Agora eu quero dizer para vocês o seguinte, entre nós aqui, a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E eu sempre falo isso. Se você está vivo hoje, se Deus por algum motivo te impeliu a ouvir esse videozinho aqui, essa palavra, faça como eu. Tente fazer o que é certo. Nós somos imperfeitos, nós não nascemos perfeitos. Deus permitiu para nós que a gente aceitasse Jesus e fosse enxertado na videira, exatamente para que a cada dia houvesse a beleza da busca pelo Senhor, da oração, da tentativa de se manter santo, de se manter separado. Nós vamos errar, tá? João fala assim, eu oro para que vocês não pequem, nós não devemos pecar. Mas se pecarem, nós temos um advogado perante Deus que é Jesus, tá? É um pastor que prega uma mensagem muito bonita, que ele fala assim que quando o acusador chega perante Deus contando nossas bobagens, Jesus chega entre nós e Deus e fala assim, tá aqui, eu paguei por ele. Tá aqui o buraco nas minhas mãos aqui que prova que eu paguei pelo erro dele. Né? E isso é que é legal. Essa misericórdia aí que nos traz esperança de cada dia. Mas não perca a esperança, tá? Se você errou ontem, peça perdão para Deus, tente fazer o que é certo hoje, porque a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família, a tua casa, é por aí.